Fala, meus alunos, aqui é o professor José e na aula de hoje vamos estudar fusos horários do Brasil. Sou o professor José e bora pro vídeo. Os fusos horários do Brasil. Os países com grandes extensões territoriais apresentam mais de um fuso horário. E o Brasil, por exemplo, que tem 4.319 quilômetros de extensão de leste a oeste do seu território, possui 4 fusos horários e 3 deles estão na parte continental do país. E um está na porção das ilhas oceânicas. E outro ponto também que, por estarem localizados totalmente no hemisfério ocidental, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich, todos os fusos horários do Brasil estão atrasados em relação à hora desse meridiano. E também em questão, vamos compreender um pouco a questão de quantas horas de atrasamento do meridiano de Greenwich. Em relação ao meridiano de Greenwich, menos 2 horas. Vamos verificar os 4 fusos horários do Brasil. Menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. A abrangência dos fusos compreende as ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, Penedos de São Pedro e São Paulo e o atol das Rocas. E em relação a Brasília, essas ilhas têm 1 hora a mais em relação a Brasília. Menos 3 horas em relação a Greenwich. Abrange todos os estados da região Nordeste, Sudeste, Sul, além do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Amapá e a porção oriental ou leste do estado do Pará, que é o horário oficial de brasileiro. E já em relação ao meridiano de Greenwich, menos 4 horas, compreende os estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, a porção ocidental oeste do estado do Pará e a maior parte do estado do Amazonas. Em relação ao horário de Brasília, menos 1 hora. Já agora, em relação ao meridiano de Greenwich, menos 5 horas. Abrange a porção mais ocidental ou oeste do estado do Amazonas e todo o estado do Acre. Em relação a Brasília, menos 2 horas. Um exemplo aqui. No momento em que o relógio aponta 6 horas da manhã em Brasília, Distrito Federal, horário oficial brasileiro, são 6 horas também nas cidades localizadas no mesmo fuso, como Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo, Salvador e Belém. E nas cidades localizadas com fuso a oeste de Brasília serão 5 horas da manhã, como Campo Grande, Porto Velho, Manaus, e no mesmo instante também na cidade de Rio Branco, no Acre, localizada 2 fusos a oeste de Brasília, serão 4 horas da madrugada. E na cidade de São Paulo são 6 horas da manhã, um exemplo. As pessoas já começam um novo dia. E também no mesmo instante, que é 6 horas em São Paulo, em Rio Branco, no Acre, são 4 horas da madrugada. E ainda a maior parte das pessoas ainda estão dormindo. Também explicar aqui a questão que as ilhas de Trindade, Martim Vaz, Penedos de São Pedro e São Paulo e atol das Rocas, eles não aparecem no mapa, porém estão no mesmo fuso horário de Fernando de Noronha. Que também tem muitos mapas que não traz essas ilhas. Mas todos estão atrelados à questão do horário de Fernando de Noronha, que equivale a menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich e mais 1 hora, é adiantado 1 hora em relação ao horário oficial brasileiro, que é o horário de Brasília. E esse foi mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.